Então, o nosso estudo no dia de hoje vai ser a continuação do livro do profeta Zacarias que estamos estudando. E chegamos no capítulo 3, a quarta visão, né? E nos capítulos 1 e 2 nós vimos Deus ordenar ao povo que volte a Jerusalém para reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Falamos muito nisso, de construção, de reconstrução. Falamos muito em templos de pedra, né? E Deus enfatizou também, logo no primeiro capítulo, que para que eles voltassem para a terra deles, eles precisavam se arrepender, porque foi justamente pelos seus pecados, pela sua maldade, é que eles foram tirados da sua terra, a sua cidade principal, Jerusalém, foi destruída, o seu templo de adoração foi derrubado pela sua desobediência. Então, agora Deus quer fazer um novo concerto com eles, restaurar tudo que foi perdido, devolver a eles a sua pátria, a sua nação e a adoração e voltar a ter essa comunhão com Deus. Mas era necessário que eles mudassem, né? E sempre nós exploramos o texto mais de forma literal, falando de templo. Quando a gente falava de templo, na maioria das vezes eu falei de templo como sendo um templo de pedras mesmo. E a gente sabe que depois de Cristo, nós tivemos uma visão, um entendimento melhor sobre templo, que o templo verdadeiro do Espírito Santo, o templo verdadeiro de Deus, somos nós, o nosso corpo. Mas para quem recebeu esse livro aqui na época, as primeiras pessoas que receberam essa mensagem, a ideia principal que eles tinham era um templo de pedra. Um templo construído, um templo, vamos dizer assim, uma estrutura, uma construção, certo? Mas daqui para frente a gente vai começar a ver profecias futuras, a gente vai começar a ver profecias messiânicas falando de Cristo e mostrando pouco a pouco no decorrer do livro que o verdadeiro templo somos nós, os crentes. E esse capítulo aqui me deu muita satisfação estudar ele. São 10 versículos apenas, mas assim, eu não vou conseguir trazer nem 10% da mensagem que tem nesse capítulo. Vai ser muito pouco aproveitado. Eu poderia pregar esse mesmo capítulo umas 4 vezes, com 4 mensagens diferentes, e todas seriam muito edificantes. Mas o tempo é curto, e que Deus traga outros pregadores aqui nesse púlpito, que preguem esse mesmo capítulo de forma diferente, porque tem muitas lições aqui valiosas e muitas mensagens maravilhosas. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira leitura, lembrando que esse será um estudo com 4 leituras e muitas passagens a gente vai ter que ir entre uns livros e outros, vamos ler várias passagens para tentar tirar o máximo, extrair o máximo desse texto aqui, sagrado, esse texto maravilhoso que Deus escreveu para nós. Primeira leitura, vamos ler versículo 1. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Só. Então, nas visões de Zacarias, que nós vimos, a primeira visão, a segunda, a terceira, chega na quarta, ainda ele continua naquele clímax que ele estava recebendo visões. E nessa quarta ele vê o sumo sacerdote Josué. Nessa época Deus tirou Josué lá da Babilônia, né? Estava tirando Josué, levando Josué até Jerusalém, para ele ajudar a reconstruir o templo, e para que ele fosse o sumo sacerdote para restaurar a adoração, para voltar a sacrificar, para voltar os judeus poder praticar a sua religião, assim como Deus tinha ordenado. Só que Deus escolhe ele, mas o que a gente tem aqui? Satanás, a sua mão direita para se opor, ou seja, para acusá-lo. Satanás se coloca como um acusador aqui. E essas acusações estavam na mente do povo também.
porque é o seguinte, Josué era sim da linhagem levítica, ele tinha, de acordo com a sua linhagem sanguínea, o direito de exercer o sacerdócio, né? Mas há 70 anos não se realizava a propiciação pelos pecados, que era através do quê? Do sacrifício oferecido para propiciação. O sumo sacerdote entrava, aspergia o sangue na arca da aliança, era assim, né? Aspergia o sangue, aquilo era um sinal de perdão, de que Deus estava perdoando o povo e que eles estavam andando no caminho certo. E se o sumo sacerdote não tivesse totalmente purificado, não só fisicamente, mas também espiritualmente, no momento em que ele entrasse no Santíssimo, lá dentro do templo, ali mesmo ele ia morrer e ia ficar. Para quem não sabe, era amarrado uma corda na cintura dele e ele entrava no Santíssimo. Se ele não voltasse, puxava, porque se alguém que não fosse o sumo sacerdote entrasse lá, morria na hora. Era dessa forma. As coisas de Deus eram levadas muito a sério, não eram brincadeira e ninguém zombava, porque se zombasse, não passava nenhum momento. Então o povo tinha esse medo. Será que Josué vai ser um sumo sacerdote que vai entrar no Santíssimo e vai sair vivo de lá? Será? Ele que estava na terra da idolatria, quem que vai fazer propiciação se ele não está lá? Como que ele vai estar limpo, cerimonialmente limpo, para entrar lá? Então Satanás ele se aproveita dessa dúvida, dessa desconfiança do povo para acusá-lo. Então ali a gente vê essa visão como se fosse um tribunal, né? Mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E desde do primeiro e segundo capítulo nós estamos vendo que esse anjo é quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então estava Jesus, estava Josué e o diabo para acusar. Satanás é o acusador dos servos de Deus, e como vemos nessa visão, ele é capaz de se apresentar perante Deus para nos acusar, tentando assim minar as bênçãos de Deus sobre a vida dos crentes, e será assim até o final. Até o final. Nós vamos ler ainda o texto que mostra o dia que Satanás não vai ter mais o direito de pegar o elevador, apertar o botãozinho lá para ir para o céu e nos acusar. Mas hoje ele tem esse poder e ele usa disso. Vamos ler Jó capítulo 1. Um livro também que um dia a gente poderia estudar, né? Muito complexo e uma mensagem muito bonita. Então, Jó, no capítulo 1, a gente vê o papel do diabo como acusador, né? Como é que o diabo faz para ele acusar? O diabo, ele sabe, né? De uma coisa que eu vou perguntar. Cada um de vocês, cada um de nós aqui, nós temos um ponto fraco. Nós temos alguma coisa que nos leva a pecar. Cada um de nós tem uma fraqueza, né? A criptonita do super-homem, né? Cada um tem. E eu peço para vocês, pensem, qual é a fraqueza de vocês? O que vocês tentam escapar desse pecado, mas de vez em quando vocês acabam caindo nele? Eu sei do meu. Eu já pensei aqui na minha mente. Agora de vocês eu não sei. Mas o diabo sabe. Ele sabe. E ele, como tentador, ele vai pegar bem aí. Até vi um ditado assim, um pouco engraçado, mas verdadeiro, né? Que diz assim: não fale para as pessoas onde está doendo, porque é justamente lá que elas vão bater. Não fala onde está doendo, porque é ali que elas vão bater. E o diabo, ele trabalha dessa forma. Ele sabe onde é a fraqueza. E ele tenta para que você peque nessa fraqueza. Ele te tenta. Ele cria uma situação para você cair.
Um exemplo, se uma pessoa é estressada e briga facilmente, o que o diabo vai fazer? Ele vai colocar pessoas ali para atormentar mesmo, para que essa pessoa brigue mesmo, para que ela peque. E depois que ele consegue o que ele quer, que é fazer a pessoa pecar, o que ele faz? Sobe lá diante de Deus e acusa lá, ó. Pecou, tá vendo? Olha o teu servo lá. Pecou. A gente vê isso aqui, a tentação, aqui no capítulo de Jó. Vamos ler aqui, ó. Capítulo 1, versículos 6 a 10. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado tem se aumentado na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, Satanás rodeia a terra procurando a fraqueza de cada um. Ele está ali rodeando, ele está ali, ele não descansa, é 24 horas, é todo momento, é cada momento da sua vida ele está ali. E Deus fala: está vendo Jó? Olha lá, o meu servo, homem temente a Deus, homem que faz a minha vontade, ó, olha que maravilha. Ele fala assim: abastado desse jeito tá fácil, né? Tem de tudo, não falta nada para ele. E Deus dá permissão para Satanás tentá-lo. E quem conhece a história do livro de Jó sabe. Perdeu os seus bens materiais, perdeu os seus filhos, foi o corpo coberto de lepra, perdeu a sua saúde, até a mulher dele disse: vai, amaldiçoa teu Deus e morre, descansa. E Jó foi fiel até no final. Essa batalha aqui, Satanás perdeu. E que Satanás perca essas batalhas na nossa vida também. Cada pessoa aqui hoje pensou, cada irmão pensou: qual é a tua fraqueza? Vocês pensaram, não pensaram? Cada um pensou. Então trabalha nela. Trabalha nela. Porque ela vai te impedir de ser o sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote não, mas o sacerdote de Deus, o servo de Deus que Deus precisa. Que era o caso aqui de Josué. Ele era um homem íntegro, mas o povo tinha pecado tanto, desagradado tanto a Deus, que o povo duvidava que Josué estaria cerimonialmente, espiritualmente limpo para poder exercer o sacerdócio. E Satanás vai lá para o acusar. Que nós, né, essa é uma visão lá para o passado, uma coisa que já foi, mas para a nossa vida de hoje. Não deixemos brecha para sermos acusados. Cada um aqui sabe, é ciente do seu pecado. Cada um que pensou na sua fraqueza, vocês podem ter certeza que foi o Espírito Santo nesse momento que mostrou para vocês. Porque o homem ele não é capaz de reconhecer o próprio pecado se o Espírito Santo não mostrar para eles. Amém? Não é assim que a Bíblia nos ensina? Então o Espírito Santo trabalhou no coração de cada um aqui hoje. Qual é a sua fraqueza? E se você der lado, o diabo vai se aproveitar desse momento para tirar a tua bênção, para que você não seja um sacerdote de Deus, para que você não seja um servo de Deus, assim como Ele precisa que você seja, para ser uma luz nesse mundo. E vamos ver
Eu acho que eu vou pular essa parte. Vamos para a segunda leitura. Nós vamos administrar o tempo. Segunda leitura, vamos ler apenas o versículo 2 de Zacarias capítulo 3. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Jesus estava lá. Jesus é Deus. Ele poderia muito bem, espantar Satanás de lá com muita facilidade, porque ele é Deus. Ele é luz. Só um brilho de luz dele, Satanás já corria 1000 léguas de distância. Mas o próprio Jesus, o que ele diz? O Senhor te repreenda. É interessante que esse texto ele fala: mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. O Senhor disse o Senhor. Então, esse versículo, ele prova que Deus não é uma pessoa única só. A gente vê aqui duas pessoas. Nós vemos um Deus falando que Deus o repreenderá. Então, esse texto, ele apoia a doutrina da Trindade, que nós acreditamos. Que, infelizmente, eu vejo na internet que as pessoas estão indo por esse caminho. Tem muitas pessoas pregando isso com severidade, como se fosse verdade, que Deus é um só. Mas nós sabemos que Deus, o nosso Deus, ele é um só. Mas ele tem as 3 pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada um deles é uma pessoa separada, mas as 3 são a mesma pessoa. Como entender isso? Um dia nós vamos entender. Só pela fé. Hoje pela fé, Mas um dia nós saberemos com certeza, Quando estivermos com Cristo, não mais nesse corpo, mas num corpo transformado, nós saberemos isso. Mas esse texto, ele mostra que Deus não é uma só pessoa, Muito bem. Vamos lá. A acusação de Satanás não é aceita. Então, Satanás foi lá no tribunal colocar Josué como réu, mas a acusação não foi aceita. O Senhor não admite a acusação difamadora de Satanás. Josué é eleito por Deus dentre os remanescentes da Babilônia, que voltaram do exílio. Assim também deve se sentir todo fiel servo do Senhor. Então, o que Deus fez? Tá bom, realmente o povo pecou, todo mundo pecou, tá certo? Não. Cabe a mim o julgamento. Nem Satanás, que é um ser espiritual, que já esteve diante da presença de Deus, como nenhum homem teve esse privilégio, nem ele tem o direito de julgar aqueles que são servos de Deus. Nem ele, porque só ele mesmo é que pode nos julgar. O diabo sempre estará pronto a nos acusar, mas temos um grande advogado a nos defender, o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso advogado. Mas, vamos ler o texto. Vamos lá em Romanos. Um texto muito conhecido, acredito que os irmãos já sabem até o capítulo e o versículo aí. Romanos capítulo 8. Versículos 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Ali nós vemos que Josué ele vivia no tempo da lei. Ali ainda não tinha Cristo feito o sacrifício por nós. Ainda não tinha sido feita uma propiciação verdadeira, um sacrifício verdadeiro e eficaz
para o pecado. Eram sacrifícios de ano em ano, que servia só para aquele povo, mas que não resolvia. Era uma coisa que precisava renovar, renovar e renovar. Mas para nós hoje, foi um sacrifício só, ele é eterno, é um sacrifício perfeito, é um sacrifício eficaz, e não necessitamos de mais nada. Então, como diz esse texto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Por isso que eu falo, eu ainda quero voltar a pregar esse capítulo de novo. Não há condenação mais para nós, mas nós podemos ainda ser acusados. Não seremos lançados no inferno jamais, mas nós podemos perder as nossas bênçãos espirituais. Nós podemos perder muitas bênçãos que são para a eternidade, porque às vezes nós nos importamos com as coisas daqui da terra. Se Deus escolheu Josué para ser o sacerdote que ia ajudar a reconstruir o templo, que ia ser o primeiro a sacrificar e voltar o povo a adorar a Deus lá em Jerusalém, da forma que eles queriam, é porque Deus via nele um homem íntegro e reto, um homem justo. Deus enxergava nele isso. Ele nasceu numa época em que o povo estava corrompido, em que o povo estava sendo castigado, mas Deus via a integridade no coração dele. Então nós, como servos de Deus, temos que ser dessa forma, sermos retos, sermos íntegros, buscar o conselho de Deus, aonde estamos errando, aonde estão as nossas fraquezas, e buscar melhorar a cada dia, porque nós estamos em Cristo Jesus, a nossa salvação já está garantida na pessoa de Cristo, na obra que Ele fez por nós na cruz. Aquela obra foi perfeita, e ela é eficaz, e ela nos salvou para sempre, mas não estamos livres da acusação, não estamos livres de perder o direito de ser representantes de Deus aqui na terra. As nossas ações, as nossas atitudes podem tirar esse direito nosso, porque o diabo está ali esperando a gente tropeçar para nos acusar e nos diminuir, para apagar um pouco a nossa luz, que a luz que brilha dentro de nós é o Espírito Santo, mas para apagar essa nossa luz e para não deixar que nós, assim como foi Josué, um sacerdote escolhido para poder tocar a obra de Deus, para poder fazer aquilo que Deus queria. Mas também esse texto que diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele pode dizer outra coisa, que há condenação para os que não estão em Cristo Jesus. E esse é o mais triste. Porque o diabo ele tenta também aquele que não está em Cristo. Ele tenta a todos. Ele quer ver a destruição do ser humano. O prazer dele é ver o ser humano sendo lançado no inferno. Então aquele que não está em Cristo Jesus, ele está sujeito à condenação. Além da acusação, a condenação. E a gente vê o quanto se multiplica a maldade e a iniquidade nesse mundo. O quanto o mundo está ficando mal. E sempre foi assim. Só que cada vez que volta pior. Muito bem. E nesse texto aqui ainda, voltando lá no capítulo 3, no finalzinho dele fala: não é este um tição tirado do fogo? Está uma fogueira lá e tem uma lenha queimando. Então, foi tirada aquela lenha do meio da fogueira, que ia ser consumida pelo fogo, foi jogado do lado. E essa lenha parou de queimar. Ela foi preservada. Então, Deus está falando para Satanás: não é esse um tição tirado do fogo? Eu coloquei a minha mão no fogo,
para tirar esse tição, esse carvão, essa lenha. Eu botei a minha mão lá e tirei. Agora você acha que você vai acusar e eu vou jogar de volta na fogueira? Você acha que eu botaria minha mão no fogo à toa? Se eu tirei essa lenha que ia ser consumida do fogo, eu tenho poder para restaurá-la, fazer dela um galho verde, fazer dela uma árvore. Olha que mensagem linda. É o nosso advogado, aquele que trabalha por nós. Um dia nós também éramos o quê? Um tição no fogo, uma lenha que estava lá para ser queimada, para ser consumida, para se acabar. E o que Deus fez? Em Cristo Jesus, tirou nós do fogo, jogou fora. Tirou, quer dizer, separou daquela fogueira. E nós deixamos de queimar. Mas o fogo ainda passou. As marcas, né, daquela chama ainda ficaram, mas ele tem o poder de pegar aquela lenha que já havia sido cortada, que queimou, que se transformou num carvão, voltar a ser um galho verde, vivo, e que ainda pode florescer e que ainda pode dar fruto. Tem gente que fala que o Velho Testamento não é evangelístico. É quem não estuda o Velho Testamento direito. Porque aqui está uma mensagem linda do Evangelho. O tição tirado do fogo. Só essa passagem aqui já dá um sermão lindo. Mas vamos continuar. Voltando lá, vamos para a nossa terceira leitura. No capítulo 3 de Zacarias, e vamos ler dos versículos 3 até o 7. Só fazer voltando aqui o que a gente viu, né? Josué perante Cristo, Satanás o acusando. A acusação não foi aceita, Satanás foi repreendido, porque Josué foi escolhido por Deus. E Satanás teve que ouvir uma coisa: eu tirei este tição do fogo com a minha mão, eu não vou jogar de volta no fogo. Com esse raciocínio, com esse pensamento, vamos ler dos versículos 3 até o 7. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Olha que maravilha! O carvão tirado do fogo, chamuscado, preto, um pedaço já tinha queimado, e Josué aqui se apresenta, estava diante de Deus com quê? Com vestes sujas. Essas vestes sujas representam o quê? O pecado, a iniquidade, a maldade. Mas aqui elas não representavam só o pecado de Josué, porque Josué era um homem comum, assim como nós, sujeito a tropeços, a erros, mas aqui mostrava os pecados de todo o povo judeu, todo o povo hebreu, todo o povo de Israel e de Judá. Mostrava esse pecado.
E Deus purificou primeiramente Josué para que ele pudesse assumir o sacerdócio e apresentar, fazer a propiciação pelos pecados do povo, assim como mandava a lei. E o que Deus faz? Veste ele com vestes limpas. E se você pegar aqui no texto mais aproximado da tradução, quando vê aqui no versículo 4, no finalzinho, e te vestirei de vestes finas, se pegar no hebraico mesmo ali, uma tradução mais literal, seriam vestes festivas, vestes alegres. Aquele que estava com as vestes sujas, que estava não muito bem apresentável para estar diante de Deus, agora estava com vestes festivas, a mitra na cabeça, ou talvez na Bíblia de vocês o turbante. Ele foi coroado, como se tivesse sido coroado para aquela missão. Deus o coroando, o vestindo com vestes festivas, querendo dizer ao povo: olha, vocês tiveram 70 anos cativos, presos numa terra estranha, onde se adoravam deuses estranhos. Agora vocês vão voltar com alegria para a sua terra. Eu vou vestir novas roupas em vocês, roupas limpas de justiça, e vou fazer tudo novo. É muito lindo esse texto, é muito profundo. Os trajes sujos representam não somente o pecado de Josué, mas principalmente os pecados de toda a nação de Israel e Judá. E a gente vê, para quem não conhece bem a história, por que ficaram 70 anos lá? Será que eram muitos pecados, muitos crimes que eles cometeram? Me lembro do nosso estudo em Ezequiel. Vamos lá em Ezequiel, dar um pulinho lá no capítulo 22, que nós estudamos. Deus fala sobre os pecados do povo. Não era pouco não, irmãos. Era bastante. Eram coisas terríveis que o povo praticou, que Deus permitiu por um tempo, mas castigou eles, porque os pecados deles eram terríveis. Deus é amor, mas Deus é justo. Deus, ele permite, ele tolera que o homem seja mau e que pratique suas maldades. Mas chega o tempo em que ele julga, chega o tempo em que ele repreende. Vamos ler aqui, versículo 6 até o 14. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, estavam em ti para derramarem sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti. Para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti. Ao órfão e à viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezastes, e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acharam em ti, para derramarem sangue, e em ti sobre os montes comeram, perversidade cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti. A que estava imunda na sua separação, humilharam-no no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes receberam no meio de ti para derramarem sangue, usura e juros ilícitos tomaste, e usaste de avareza com teu próximo, oprimindo-o. Mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. E eis que bati as mãos contra a avareza que cometeste, e por causa do sangue que houve no meio de ti. Porventura estará firme o teu coração? Porventura estarão fortes as tuas mãos no dia em que eu tratarei contigo? Eu sou o Senhor, o disse e o farei. Então o castigo do povo hebreu não era por pouca coisa. A gente vê aqui os príncipes abusando da sua autoridade. Nós vemos aqui carnalidade, promiscuidade, filhos tomando a mulher do pai, a própria irmã.
a mulher, no tempo em que não poderia ter relações com ela, que era proibido pela lei, crimes de roubo, né, como diz aqui, né, de avareza, deixando os órfãos, as viúvas, os pobres desamparados e usando dinheiro somente para si. Todos esses foram os pecados do povo. E todos esses pecados, como nós vimos antes, tiveram acusação. E Deus julgou aquele povo. Agora Ele quer vestir o povo novamente. Mas Deus quer que eles se lembrem dos seus erros, dos seus pecados, daquilo que eles cometeram, e que agora eles estejam renovados para receber vestes limpas. Agora, com vestes limpas e apto a exercer um sacerdócio conforme a vontade de Deus, Josué é chamado a viver em fidelidade e obediência. Outra coisa interessante, Josué estava com as vestes sujas. Não falaram para ele: Josué, troca suas roupas. Não. Foram e trocaram a roupa dele. Ou não falaram assim para Josué: Josué, vai lá e lava suas próprias roupas e volta aqui. Vai na sua casa, lava, a hora que estiver limpinha você volta. Não, aquelas roupas velhas foram jogadas fora. E foram dadas roupas novas, trajes de festa, turbante, a melhor roupa. O que nós vemos com isso? Que quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando o homem ele consegue olhar para ele e se enxergar sujo com a imundícia desse mundo, ele sabe que tem uma outra alternativa para ele, tem uma salvação para ele, mas não vem dele mesmo, não parte dele. Nós não podemos, as nossas vestes espirituais, nós não podemos lavar. Não, nós não temos essa capacidade. Quem lava as nossas vestes é o sangue de Cristo. É o único alvejante capaz de deixar as nossas vestes brancas e limpas, sem nenhuma manchinha, sem nenhuma sujeirinha. É o único. E muitos hoje caem no pecado, caem no engano e no erro de achar: mas eu não matei ninguém, eu não roubei, eu trabalho, eu só tenho uma mulher, eu nunca não abandonei meus filhos, eu sou legal, eu sou bonzinho, todo mundo gosta de mim, não é possível que Deus vai me condenar. Vai sim, vai. Eu pratico a caridade, eu dou uma porcentagem do meu salário para os pobres, eu ajudo as instituições. Que bom, que maravilha que você ajuda as instituições, que bom que você faz caridade, que bom que você visita os doentes, que maravilha. Mas você vai para o inferno com toda essa bondade. Se Deus não trocar suas vestes, assim como a parábola da noiva, né? Da grande festa, né, irmão? O irmão pregou uma vez, quem não estava com a veste nupcial foi lançado fora. Então, outro erro, outro engano do homem é ele querer achar que a sua justiça vai encontrar perdão diante de Deus. Nunca. A única justiça que é capaz de lavar nossas vestes e deixar brancas é a justiça de Cristo. É a que Cristo fez lá na cruz por nós. É a única maneira de conseguirmos o perdão de Deus. E aqui, Josué, foi isso que aconteceu com ele. Recebeu vestes limpas. Deus o purificou. Deus o limpou. Deus o preparou para o sacerdócio. Ele poderia entrar no Santíssimo. Josué
não ia nem precisar da corda, porque Deus havia limpado ele. Mas, voltando lá, no capítulo 3, não é só receber as vestes limpas. Professei minha fé em Cristo, arrependi-me dos meus pecados, estou salvo? Se é verdade isso, se isso aconteceu verdadeiramente no seu coração, você está salvo. Sim. Não vou mais ser condenado? Não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas você deve viver uma vida santa. Você não deve viver uma vida como o mundo aí fora vive. Você deve viver uma vida limpa e santa, que é o que diz aqui no versículo 8. Não, foi no 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Então, Josué foi limpo, foi escolhido para o sacerdócio, mas não foi tirado dele a obrigação de andar nos mandamentos de Deus, de fazer aquilo que era correto. E o povo também, assim também o povo, depois que reconstruíssem o templo, ia ser feita a propiciação pelos pecados do povo, Deus estaria novamente em Jerusalém com o povo, e Deus ia abençoar novamente aquela nação, mas ela precisaria andar em retidão. Infelizmente não foi o que aconteceu. Quando Cristo chegou, o que ele encontrou? Um povo duro de coração, religioso, um povo rebelde, um povo que se preocupava mais com as suas tradições e culturas do que com a vontade de Deus. E o que aconteceu 70 anos depois? Foi tudo derrubado novamente, foi tudo destruído. E esse povo que ainda é o povo de Deus, que ainda desse povo vai se levantar um remanescente fiel, até hoje ainda estão endurecidos. E até hoje Jerusalém está cercada. E nós vemos guerras. Desde que eu era criança eu escutava na televisão: guerra no Golfo Pérsico lá. Não é guerra. É guerra, é guerra. É sempre atacando Jerusalém, Jerusalém revidando. E guerra, e guerra, e guerra. E os irmãos que são mais velhos viram guerras anteriores que eu não vi. E é assim, por causa da dureza do coração daquele povo. Muito bem, vamos terminar a tempo, se Deus quiser. Quarta leitura e última leitura, versículos 8 até o 10. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, e eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Daqui para frente, são profecias para o futuro. Daqui para frente, quer dizer, algumas delas nós já vimos, né? Mas aquele povo que ouviu essa mensagem, os primeiros lá, eles não viram. Aqui é uma profecia messiânica, aqui é uma profecia falando do renovo. Por que renovo? Porque Deus abençoou a nação de Israel no reinado de Davi. Ali foi o rei que era segundo o coração de Deus e foi uma pátria abençoada. Depois Davi, na sua linhagem sanguínea, veio Salomão. O povo foi mais abençoado ainda. A pátria foi ainda mais rica e mais próspera do que com Davi. Mas assim como prosperaram em riquezas, prosperaram também em pecados. E o reino foi dividido. Deixou de ser uma só nação, passou a ser 2 nações, Israel e Judá. Passou a ser 2 reinos.
daí para frente, Israel não teve mais paz, não teve mais a prosperidade e a bênção que Deus tanto sonhava para eles. Porque a iniquidade, o pecado deles cada vez mais aumentou. Mas essa aqui é uma promessa do renovo, da linhagem sanguínea de Davi. Deus prometeu que da linhagem sanguínea de Davi ia ser levantado um rei, porque Deus considerou rei até Davi. Os outros reis que foram levantados, que não eram sangue de Davi, ou que não governaram justamente, não cumpriram o papel do renovo. E quem é esse renovo? Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua parte humana, nasceu de Maria. Nasceu pela obra do Espírito Santo. Não foi gerado como nós, pessoas normais. Mas Maria era da linhagem de Davi. Então, Cristo tem no sangue a linhagem de Davi. E Cristo também é Deus. Então, esse renovo quer dizer o quê? Que Israel era uma grande árvore, que fazia uma sombra, que dava muitos frutos. Mas ela foi cortada. Passou uma motosserra ali no pé dela, pum, caiu. E vocês sabem, uma árvore que é cortada, com o tempo vai nascer um renovo. Vai nascer um galinho e com o tempo vai se transformar de novo em uma nova árvore. E essa nova árvore é Cristo, que veio para trazer sombra, para trazer alimento, para trazer segurança, para restaurar tudo aquilo que foi perdido. Versículo 8, a promessa de um renovo é a promessa de uma sucessão do trono de Davi, mas esse renovo é um servo divino, um dos nomes messiânicos de Jesus para descrever diversos aspectos da pessoa e da obra de Cristo. Isaías, depois de Isaías, nós não vamos ler mais nenhum versículo, mas vamos lá. Isaías, capítulo 11, versículos 1 até o 5. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Chegaram aí? Chegaram? Vou começar de novo para ninguém perder. Isaías 11, versículos 1 a 5. Vamos lá. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto das suas entranhas. Esse é o renovo. Esse é o governo que os judeus esperavam. Veio, mas eles não entenderam, porque eles esperavam um reino político. Mas Cristo veio primeiramente para trocar as vestes deles. Primeiro ainda que Cristo veio João Batista pregando o arrependimento, mudança de vida, arrependimento de pecados. E depois Cristo veio batizando com o Espírito Santo, transformando uma nova vida. Esse Messias, esse renovo, esse rebento, essa é a promessa. E no versículo 9 fala que a pedra principal do templo, fala que tem uma pedra, acho que a gente precisa voltar lá, mas fala que tem uma pedra com 7 olhos, né? Então a pedra que seria a pedra principal. Então a pedra principal do templo é o próprio Jesus Cristo. Esta pedra é cuidadosamente vigiada por Deus, por isso que ela tem 7 olhos. E fala que ela seria esculpida pelo próprio Deus. Acho que vale a pena ler esse versículo de novo. Porque eis que a pedra que pus diante de Josué,
Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Esculpirei a sua escultura, no texto original, não quer dizer que vai fazer uma estátua. Quer dizer que vai lavrar esta pedra para que ela seja uma pedra bonita. Uma pedra que seria uma pedra que é usada numa construção para dar um aspecto bonito. E a gente vê Cristo no Novo Testamento falando que ele seria a pedra de esquina, a pedra fundamental, o alicerce que ia sustentar tudo aquilo ali. Então Cristo embelezou essa pedra. Como que quer dizer, Deus embelezou essa pedra, que era Cristo. Como ele embelezou? Dando a ele poder, honra e glória. Dando a ele o poder de ser o cabeça de tudo, de todas as coisas, na terra e no céu. E no versículo 10, Jerusalém será governada por Cristo, será uma terra de paz e de prosperidade. Que vão convidar, vem para debaixo da árvore para a gente conversar, vai ser uma terra de paz, uma terra de prosperidade. O povo lá do Velho Testamento, do tempo de Zacarias, infelizmente esse povo ouviu, mas não pôde ver se cumprir essa mensagem, né? Se cumprir no tempo deles. Mas eles verão, os fiéis verão o cumprimento dessa promessa. E hoje nós sabemos que o cumprimento dessa promessa, o templo restaurado, Jerusalém restaurada, a nação restaurada, tudo está na pessoa de Cristo. E Ele mesmo voltará em Jerusalém, Ele mesmo reinará em Jerusalém. Jerusalém será uma terra de paz. Estou falando do milênio. 1000 anos, Cristo governará e mostrará para o mundo que é possível governar com justiça, com retidão, governar com verdade, governar com sinceridade e governar para as pessoas, não para si mesmo. Governar em favor do seu povo, não de si próprio. E nós veremos o cumprimento dessa profecia. Nossos olhos verão, não sei se esses olhos de carne, mas com certeza os olhos espirituais verão. Então é essa mensagem que eu queria trazer para os irmãos. Acabei passando um pouco. Agradeço a paciência. O pastor tem a palavra.